Está entrando no ar mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. E estamos felizes por estarmos novamente com vocês em mais um encontro semanal. Convido você a se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. É importante ativar os sininhos para receber as notificações. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar com seus parentes e amigos para que eles também tenham acesso a todos esses conteúdos. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 2. E na sequência teremos uma entrevista com Nayara Santos. Ela é psicóloga e psicanalista e vai falar conosco sobre como identificar os fatores de risco para o suicídio. Fique conosco que logo logo estaremos de volta. Sou Kennedy Costa, iridossomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Hoje nós iremos falar sobre terapia pela alimentação, parte 2. E daremos destaque à nutrição cerebral. Veremos que é importante ter uma alimentação saudável, que tenha nutrientes para que o nosso corpo funcione bem e, mais especificamente, para que o nosso cérebro trabalhe perfeitamente bem e produza neurotransmissores. Entre esses neurotransmissores, podemos destacar a acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória e do pensamento, a noradrenalina, que é importante para o humor e o otimismo, a dopamina, que controla a coordenação motora, que ajuda a queima de gordura, inclusive aumenta também a nossa imunidade, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do contentamento, do bem-estar, que também melhora o nosso sono e controla a nossa sensibilidade à dor. Tudo isso é possível tendo uma alimentação saudável. Quando se fala em alimentação saudável, não é só ter uma nutrição adequada, mas é importante também não utilizar alimentos que são prejudiciais para o nosso cérebro. Entre as práticas que poderão aumentar a nossa habilidade cerebral e mental estão também exercícios físicos, exercícios neuróbicos, que são aqueles exercícios que envolvem os 5 sentidos, contato com a natureza, uma boa socialização, são outros fatores que irão contribuir para isso. E você que deseja melhorar sua mente, turbinar seu cérebro, é importante a prática de uma alimentação saudável, pois o seu cérebro irá orquestrar de forma harmoniosa as glândulas do corpo que produzem hormônios que controlam todas as reações no nosso organismo. Enfim, para melhorar as nossas capacidades cognitivas, percepção, linguagem, pensamento, raciocínio, abstração, para que tudo isso ocorra de forma harmoniosa, prazerosa e bem controlada, é importante a prática de uma alimentação saudável. Você está gostando dessas informações? Pois bem, esse tema, que destaca a nutrição cerebral, será apresentado com mais detalhes na próxima quinta-feira no Telejornal Integrativo, no canal Kennedy Costa Terapeuta. E se você quer mais informações sobre esses e outros temas, você me encontra como Kennedy Costa Terapeuta no Facebook, no Instagram, no YouTube e no site. Te encontro por lá.
Estamos em mais um programa Corpo, Mente e Natureza e hoje nós temos a honra de estar entrevistando Nayara Santos. Ela é psicóloga e psicanalista. Nayara, é um prazer estar aqui contigo. Você pode se apresentar melhor, apresentar o seu trabalho e também discorrer sobre o tema. Fique à vontade. Olá! Bom, é um prazer para mim também poder estar aqui falando sobre esse tema tão complexo que faz parte da minha área de atuação, que seria o suicídio, né, esse fenômeno tão complexo. Atualmente eu atuo na área hospitalar e também na clínica, e discorrer sobre esse tema é muito importante porque fez parte da minha pesquisa durante a monografia, e é um problema de saúde pública hoje considerado, né, devido à alta taxa de incidência, e ele continua numa crescente. Então, hoje a gente vai estar aqui discorrendo, tentando compreender quais fatores de risco estariam associados a esse fenômeno, se existe alguma forma de prevenção, se há como agir, né, de forma que consiga evitar que essa ação se concretize. Bom, o suicídio ele é um fenômeno muito complexo, até um pouco difícil de falar sobre ele, porque ele é multideterminado, o que quer dizer que não existe uma causa específica que leve a que aconteça, né, esse fenômeno, que leve alguém a tirar a sua própria vida, ou que deseje, por fim, a sua própria vida. Em primeiro lugar, é interessante entender que uma pessoa que pensa sobre isso, que idealiza e até que consuma o ato, ela está em um quadro de sofrimento muito grande, né? O que causa esse sofrimento? De que ordem é esse sofrimento e que a única forma de cessá-lo é por fim, né, a toda uma existência. Então, é interessante entender da base como é que isso vai acontecendo. Bom, existem alguns fatores que são identificáveis, né? Por exemplo, existem partindo do macro para o micro, né? Ou seja, fatores gerais, mais amplos, até a história de vida daquela pessoa. A condição socioeconômica que essa pessoa vive, as condições de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso ao bem-estar e ao lazer, ela implica diretamente no fazer sofrer uma pessoa, não é? A questão da fome, da miserabilidade, da falta de acesso à saúde, porque a saúde, ela não é só ausência de doenças, né? Ela é um completo estado de bem-estar. Então, quando uma pessoa ela não tem esse acesso a essa saúde sistêmica, né, essa saúde completa, isso pode causar um sofrimento. Então, esse é o macro, né? Condição socioeconômica, violência também é um dos fatores de risco que fazem parte também do quadro social. Existem sociedades mais violentas, né, que causam um índice de pessoas em sofrimento psíquico ainda maior, com medo, com preocupação excessiva. Esses são alguns fatores que podem levar pessoas a desencadearem um certo quadro de transtornos mentais, né? Porque o sofrimento em si, ele não categoriza um transtorno, mas sim a forma que ele acontece, né? Esses comportamentos que são mal adaptados, rígidos, que causam um certo sofrimento, uma inadequação, isso é que seria considerado, então, né, nesse nível de transtorno. Levando um pouco mais para o ambiente micro, bullying na infância seria um fator de risco assim, primordial para as pessoas desenvolverem também transtornos mentais. Eu estou aqui fazendo essa iniciação sobre os fatores de risco para os transtornos mentais, porque um dos indicadores, né, que fazem parte dos estudos do suicídio é que pessoas que cometem suicídio geralmente estão enquadrados em um determinado transtorno, ou estão em um quadro de sofrimento psíquico muito antes de que aquela ação seja cometida. Então, o bullying na infância, a questão de uma família, né, desestruturada, uma família ali conturbada, um histórico familiar conturbado, isso afeta aquela pessoa. Históricos de violência, tanto qualquer tipo de violência, física, moral, sexual, principalmente, bullying, né, como eu disse. Então, todos esses fatores, eles vêm sendo construídos ao longo do tempo, fazendo com que a pessoa chegue num nível de sofrimento que extrapole, né, qualquer mediação. E pela dificuldade de identificar as pessoas que estariam ali, né, nesse limiar de ter um transtorno, de cometer suicídio, é que faz com que haja uma dificuldade de atuar na prevenção, mas ainda assim é possível. Eu te faço uma pergunta. Esses fatores ou esses ambientes, comparando o macro com o micro ele tem uma influência maior nesse pensamento suicida?
Acredito que sim, porque os fatores, assim, eles são complementares, né? Não sei se tem como dizer que um afeta mais que o outro. Pode variar de pessoa para É, pessoa. varia, mas é porque, assim, falar de fatores de risco não é que se a pessoa passar por essas situações, necessariamente ela vai ter depressão ou ela vai cometer suicídio. Não é isso, mas é que intensifica, aumenta a probabilidade disso acontecer. No caso do macro, é que ele começa a ser afetado desde, assim, de várias camadas, né? De várias camadas até chegar na parte mais pessoal. Porque, assim, o suicídio, ele é algo muito subjetivo, né? No sentido de que por mais que a nomenclatura seja uma, né, suicídio e tal, multideterminado, mas cada pessoa que comete, ela comete com uma certa finalidade e pelos motivos específicos dela, né? Mas esse macro acaba afetando grande parte das pessoas. Então, não sei se daria para dizer que um afeta mais que o outro, mas sim que eles complementarmente afetam uma pessoa de uma determinada forma que se torna insustentável para ela, né? Então, esse conjunto varia muito de pessoa para pessoa. E no caso de uma pessoa, quando pensa em tirar a própria vida, na verdade ela está querendo acabar é o sofrimento. Exatamente. Quando a gente fala de uma pessoa que quer se matar, ou que às vezes, né, se automutila, a gente vive, a gente presencia, né, muitos, principalmente em adolescentes, e essa parte infanto-juvenil, né, a gente presencia muito na clínica automutilações, abuso de substância, que também é um fator de risco para o suicídio. A gente presencia muito como uma forma de tentar amenizar esse sofrimento, né, que foi se construindo, que foi se consolidando e que é como se fosse um escape para aquela dor, né. A gente até um relato comum que as pessoas dizem assim na clínica: quando eu me machuco, eu consigo concentrar a dor, né, ou seja, uma dor que está dispersa, uma dor mais, como é que eu posso dizer, abstrata, não é? Uma dor abstrata, uma dor da alma, uma tristeza, que é um dos sintomas da depressão. A depressão, inclusive, é assim, é, é uma grande probabilidade, ele aumenta, assim, exageradamente a probabilidade de uma pessoa cometer suicídio, né? Porque dentro dos sintomas da depressão, né, tristeza excessiva, falta de ânimo, alteração no apetite, alteração no sono, fadiga e, inclusive, ideação suicida. Então, aumenta potencialmente a chance de uma pessoa cometer suicídio. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Você já me respondeu essa questão de um fator contribuir mais do que o outro, isso varia muito de pessoa para pessoa. No caso, o ambiente, o fator macro e o micro. Está bem respondido isso aí. E o destaque que eu quis comentar é esse. Uma pessoa, quando pensa em tirar a própria vida, na verdade, ela está querendo acabar com um sofrimento. Ela não sabe o que fazer, está ali desesperada. Por isso que é importante procurar entender as pessoas. Uma pessoa não vai se mutilar à toa, que aquilo ali dói também. É uma dor física. Já não basta a dor que está na alma, né? Uma dor abstrata, mas que é muito forte, que é um sentimento que está causando um transtorno. Na verdade, uma pessoa, quando está assim, está sem aquele equilíbrio emocional. Então, é importante todos esses detalhes. Você falou aí da depressão, que eu acredito que na maioria dos casos é um dos grandes fatores que contribuem para que as pessoas, pelo menos, pensem no assunto. Porque muita gente pensa e não concretiza, né? Sim, porque a depressão, ela vem se arrastando, assim, né? A pessoa, ela vai sofrendo durante muito tempo e aquilo vai se intensificando. Porque, assim, as pesquisas mostram que as pessoas que tentaram cometer ou que chegaram a consumar o ato, elas vinham dando sinais. Que sinais são esses? Às vezes, sintomas de depressão, às vezes, sintomas, abuso de substância é um indicador de que ali tem alguma coisa que deveria, que não está caminhando tão bem, não é? Então, assim, e dentro da alta taxa de suicídio, a gente, tanto o número de pessoas que consumam o ato é grande, quanto das pessoas que tentam. E existe uma alta taxa de reincidência, né? De que pessoas que tentam uma vez, elas vão tentar mais vezes. O que quer dizer que mesmo no momento de tentativa, né, que a pessoa tentou e ali tá meio que claro para as pessoas ao redor dela que ela tentou, ainda assim a prevenção ela é difícil, né, de acontecer. É tão importante que haja essa rede de suporte no momento de identificação desses fatores. A pessoa pode apresentar alguns comportamentos, e aí é o momento que a rede de apoio deveria intervir, né? É difícil de identificar realmente, porque
as pessoas não vão apresentar os mesmos sintomas. Algumas pessoas dão alguns sinais, outras dão outros, mas sempre estar atento. Porque, assim, o suicídio, ele chega a ser até um tabu, né? As pessoas evitam falar sobre ele, acreditando que se não falar sobre ele, ele não vai mais acontecer, ou vai diminuir, e não é bem assim. As pessoas que estão em sofrimento, elas já se sentem mal o suficiente. Então, não poder falar sobre isso, né? Criar uma barreira moral, uma barreira de culpa, isso dificulta ainda mais com que essa pessoa consiga pedir ajuda. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, né, alguém diz, uma besteira, não faz isso, né? Aí usam até argumentos religiosos. Isso aumenta a sensação de culpa dessa pessoa, né? Então, isso não ajuda, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Então, é uma intervenção, assim, muito delicada que tem que ser feita. Acho que até seria interessante que houvessem mais abordagens sobre esse tema, no sentido de uma psicoeducação mesmo, porque para fugir, assim, para ampliar, aliás, para não ficar esse assunto somente das pessoas que trabalham com saúde mental, dos psicólogos, dos psiquiatras, né, ou dos terapeutas, mas que a gente consiga ampliar para ampliar esse diálogo para a comunidade no geral, que é quem teria a capacidade de acolher essa pessoa, né? As famílias, os pais, principalmente, Exatamente. entender melhor a cabeça dos filhos, estarem atentos a sinais que indicam que aquele jovem, por exemplo, ele não está bem. Como você falou, isso é besteira, isso não é nada demais, mas quem deve falar isso é uma pessoa que está preparada, que estudou, um profissional, que deve orientar uma pessoa que está com pensamento negativo, que está triste, porque entender a mente humana é muito complexo. Uma pessoa que não estudou, que não se preparou, não pode estar aconselhando sem ter conhecimento do processo. Uhum. Pode estar prejudicando, como você mesmo disse. Exatamente nesse sentido que se a gente tivesse um contato maior com essas pessoas, a gente poderia, talvez, montar estratégias, né, de intervenção, assim, como lidar com um filho que tem um transtorno mental, como lidar com um filho que acabou de tentar suicídio. Então, assim, interessante você ter falado isso dos pais, porque a gente tem uma alta taxa de incidência de ideação suicida e também de questão de depressão, entre outros transtornos como ansiedade, em adolescentes. Porque é uma fase mais vulnerável e suscetível a que aconteçam essas coisas, porque existem muitas mudanças acontecendo, né? Tanto no âmbito do corpo, o corpo modifica completamente, passa de um corpo infantil para um corpo que não é nem adulto nem criança mais, né? Existe uma confusão ali. Além disso, os vínculos são diferentes, os pais, a relação muda entre pais e filhos na época da adolescência. Então, é um período muito suscetível a isso, né? A gente na clínica escuta muito isso. Essa falta de diálogo com os pais, às vezes eles se sentem incompreendidos, então talvez ter uma atenção maior para isso. E, ao mesmo tempo, a gente seria necessário também acolher esses pais, né? Essa família que de repente se depara com uma criança, um adolescente, ou uma pessoa na família que passa por essa situação, isso afeta, além da pessoa que está sofrendo, toda a sua família, né? Todo o seu entorno sofre, seja pelo ato consumado, seja por uma pessoa que está passando por depressão ou por outra questão assim. Além disso, os fatores de depressão e de transtornos mentais, eles têm uma porcentagem de hereditariedade. Então, se você for fazer uma análise familiar de uma pessoa que está em sofrimento psíquico, muito provavelmente os pais, ou os tios, ou, enfim, os avós, eles também passaram por condições semelhantes, né? Talvez não da mesma maneira, mas apresentaram também sinais de sofrimento psíquico. Então, é uma questão mais complexa, né? Não é individual totalmente, também não é totalmente social, é realmente totalmente atravessado por todos os âmbitos. Muito bem, Nayara, nós vamos fazer uma breve pausa e logo logo estaremos de volta. Não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Nayara Santos, psicóloga e psicanalista. Ela está falando conosco sobre
como identificar os fatores de risco do suicídio. Nayara, eu queria fazer uma colocação. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre os pais também, que precisam estar atentos aos sinais nos filhos, principalmente adolescentes, mas é óbvio que o problema pode atingir várias idades. É bom lembrar também que muitos desses pais não foram bem orientados. Daí a importância também da orientação ser para a família toda. Exatamente, como a gente estava falando, né? Uma pessoa adoecida, mentalmente falando, isso afeta todo o seu entorno, a sua família, os seus amigos. Então, os pais muitas vezes acabaram sofrendo também, passando por algo semelhante, não foram acolhidos, né, como deveriam ter sido. E isso aí, a gente entra nessa parte de um certo déficit da nossa sociedade, no acolhimento das pessoas com sofrimento psíquico, e aí eles têm essa despreparação de lidar, né, com questões de ideação suicida ou de sintomas de depressão e outros transtornos no geral. Bom, a gente estava falando sobre como o suicídio é um fenômeno complexo, tem várias causas, podem partir do macro para o micro, e existem vários fatores, né? É um fenômeno individual e ao mesmo tempo social. Então, como identificar uma pessoa? Como trabalhar preventivamente? Bom, assim, dentro do suicídio existem comportamentos suicidas. É como se fossem 3 fases, né? Como se fosse uma certa preparação. No início surge a ideação, a pessoa começa a pensar sobre isso, começa a sentir vontade, começa a planejar, começa a pensar sobre as possibilidades, né? De fazer, a maneira de fazer, quando, onde, como, começa realmente a avaliar com uma certa seriedade. Porque pensamentos de morte é natural, a gente pensa às vezes, né? Mas no sentido de planejamento, de ideação constante, pensar sobre isso e planejar, né? Que acho que essa ideação se enquadra como certo planejamento, seria um dos fatores de risco, né? Assim, um fator de evidência, aliás, não de risco, mas de evidência que a pessoa tende a fazer isso. A segunda parte seria a própria tentativa, né, quando a pessoa ela tenta consumar esse ato, e a terceira é a consumação, quando a pessoa ela consegue atingir esse objetivo de tirar sua própria vida. É interessante que essa atividade de prevenção ela não seja só antes da tentativa, mas também no período pós-tentativa, no caso da sobrevivência, né? Porque a gente tem um alto índice de reincidência. Então, existem pesquisas que mostram que uma pessoa que tentou suicídio em um ano, a probabilidade dela tentar no próximo ano, nos próximos anos, ela ainda é muito grande, né? Então, essa atividade preventiva, ela deveria continuar a longo prazo. Então, esses são alguns comportamentos, né? Isolamento. Eu queria fazer uma colocação. Tudo começa com o pensamento. Começa a pensar, planejar. Aí vem a segunda parte seria uma tentativa e depois até uma execução propriamente dita. Que consiga ou que não consiga, tentou mesmo, né? Uhum. Mas aí eu te pergunto, como identificar que uma pessoa está planejando? Digamos que uma pessoa pensa e ela pode falar. Então, frases são sinais de alerta? Assim, é um pouco difícil de dizer, né? Porque não necessariamente se uma pessoa falar, ela vai fazer, né? Mas é interessante estar atento a isso. Por exemplo, uma pessoa que está isolada, não dá para saber se ela está planejando, porque realmente isso é algo bem subjetivo. Mas algumas pessoas começam com alguns rituais de despedida, né? Começam a se afastar, a se isolar, falam às vezes com alguém. Muitas pessoas tentam pedir ajuda, só que elas não são ouvidas, de fato, né? Elas tentam dizer que estão sofrendo, que precisam de ajuda, que precisam de um acolhimento, ou que realmente estão pensando em tirar a própria vida. Às vezes não recebem o acolhimento adequado, não recebem o tratamento adequado. Muitas pessoas acabam que realmente não falam abertamente sobre isso, mas demonstram com algumas ações, né? Por exemplo, alguns indicadores de que a pessoa pode ou não, né? Ela pode estar planejando. Uma pessoa que tem abuso de substância, uma pessoa que pratica automutilação, isso são alguns fatores que você consegue perceber, né, na convivência com a pessoa. Às vezes, se você tiver um olhar mais atento, você consegue perceber alguns desses fatores. Mais violenta, né, a pessoa age com uma certa agressividade, uma certa impulsividade. Então, são alguns fatores que você consegue identificar. Não quer dizer que se uma pessoa estiver agindo assim, ela necessariamente vai, né, fazer isso, mas isso pode ser alguns indicadores.
deprimida, né? Ela chora com certa frequência, se isola, não come, não se alimenta. Então, assim, é sempre interessante investigar realmente, conversar, abrir para o diálogo, né? Trazer, questionar, talvez, procurar um psicólogo se você achar que conhece alguém que está passando por uma situação assim, acolher essa pessoa, conversar, tentar procurar saber exatamente como é que ela está se sentindo. Eu sei que existe uma dificuldade, né, ainda de uma forma de abordar corretamente as pessoas que estão em sofrimento, mas é uma tentativa, né? Então, assim, nesse sentido preventivo, a rede familiar ela é muito importante de se atentar, identificar, acolher, né? E também, no geral, como sociedade, talvez, por exemplo, na atenção básica, que é o primeiro encontro que a gente tem com a rede de saúde, né, do SUS, por exemplo, ter esse contato, esse trabalho preventivo na atenção básica com psicólogo, uma equipe, né, de saúde mental, com atividades em grupo, né, ou individualmente mesmo. As escolas também são um grande vetor de identificação, né? Porque, assim, as pessoas geralmente, quando estão em um quadro de sofrimento psíquico, só afeta o rendimento escolar. Isso afeta o rendimento em vários âmbitos da vida, mas a escola seria um dos principais, assim, dispositivos de identificação, né, de como uma pessoa pode estar. Então, o psicólogo se faria extremamente importante em locais como esse, né? Eu te falei da questão do falar, porque são vários sinais, né? E não necessariamente quer dizer que a pessoa já está maquinando ou planejando tirar a própria vida. Mas quando uma pessoa chega a falar, já é um sinal de que precisa de atenção. A pessoa dizer claramente, eu já pensei em tirar minha vida, eu quero tirar, é muito forte a pessoa falar isso aí, a meu ver, né? Uhum. Porque ela, de alguma maneira, está tornando aquilo claro. E às vezes pode até estar falando por falar, mas já não é um bom indicativo. Exatamente. Nem que seja falar por falar. É um pedido de ajuda, né? Assim, de uma É um pedido maneira. de ajuda. Assim, pessoas que dizem, não aguento mais, não estou mais aguentando, tá muito difícil, não consigo mais. A pessoa está conseguindo se expressar. Ela já está dando algumas indicações, ela está indicando, né, que a maneira como ela se sente, ela está externalizando. Então, sim, é só no sentido que eu disse que não necessariamente se ela fala vai acontecer, mas se ela fala já indica, né, que pelo menos alguma coisa não está indo tão bem assim. Então, uma das formas de atuar preventivamente seria essa, como eu disse, né, essa questão da família mesmo, ter um olhar mais atento, não só para adolescentes, a gente está falando de adolescentes porque existe realmente um número muito grande, né, de adolescentes em sofrimento psíquico que tentam realmente tirar a própria vida, mas em idosos também a taxa de suicídio é altíssima, né, por conta da maneira como a gente como sociedade enxerga a velhice, né, como se a pessoa não tivesse mais aptidão para absolutamente nada, e ela tivesse que ali não existe mais, tá ali só esperando para morrer. Então, existe um índice muito grande de suicídio, né, entre idosos, que também merecem atenção. Então, assim, a gente precisa ser cuidadoso e atencioso no geral, mas existem populações que são mais vulneráveis a sofrimento psíquico, né, e ao suicídio. Os adolescentes e os idosos, por exemplo, são Eu tenho uma perguntinha para te fazer. Uhum. A tecnologia muitas vezes isola as pessoas. É lógico que é bom ter um smartphone, um notebook, um computador, estar estudando, pesquisando, vendo um filme, aprendendo e tal, mas joguinho e etc. Tecnologia de um modo geral. Aquele adolescente ou aquela criança que está vidrada demais nisso, ela está muito no mundo virtual. Eu acredito que isso pode contribuir não para o suicídio, mas pode incentivar no caminho quando é feito em excesso. 24 horas, ou pelo menos o horário que está acordado direto no computador ou no celular, sem interagir com outras crianças, com outras pessoas. Isso não é um bom sinal. Você acredita que isso de alguma maneira, não que seja causa de suicídio, mas que não deixa de levar nesse caminho? A falta de sociabilidade porque está no mundo virtual? Acredito que, de certa maneira, isso promove o isolamento. E o isolamento, por si só, já é um fator que pode desencadear sofrimento psíquico a longo prazo, né? Assim, as famílias, elas educam os filhos, ela tem a sua maneira de educar, mas, de fato, a criança, né, o adolescente, que ele passa mais tempo virtualmente e não consegue construir laços nem com seus familiares ou com seus amigos, isso tende a fazer com que essa pessoa não tenha abertura, por exemplo, para se comunicar de uma maneira efetiva, né? Então ele não vai conseguir dizer se ele estiver passando por uma determinada
um determinado sofrimento, né, uma ansiedade, um medo, uma depressão que seja, não vai ter essa facilidade para se comunicar, não vai ter uma rede de apoio tão forte, né? Não implica dizer que todas as pessoas que estão mexendo na internet e tal, elas estão isoladas, não, mas o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e virtuais, ele promove o isolamento, né, das pessoas. Eu quero aqui aproveitar para fazer um alerta. Você que é mãe e pai de primeira viagem, eu já percebi muito isso, não quer ter tempo de cuidar da criança, a criança não sabe fazer nada ainda, mas passa o dia todinho ali com o celular. Isso inclusive impede que a criança seja estimulada de outras maneiras, né? Porque ela não brinca, ela não tem esse tato, ela não descobre mais as coisas, porque ela tem esse contato direto com a tela. Então isso prejudica de forma muito grande o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento infantil e o potencial que ela poderia desenvolver, as habilidades, outras habilidades que ela poderia desenvolver se ela não ficasse tanto tempo, né, nas telas. Além desse fator de desenvolvimento, é interessante que os pais, não num ato de fiscalização, não num ato assim como eu posso dizer, autoritário, mas que saibam que os seus filhos têm acesso. Porque a gente vê muito conteúdo inadequado para determinadas idades, né? E que as pessoas têm acesso a esses conteúdos na internet de forma explícita, então é interessante que os pais tenham esse controle. Mas, como eu disse, não de uma forma autoritária, de uma forma acolhedora e compreensiva, né? Para também não afastar o seu filho, não fazer com que ele se feche, e aí isso vai inviabilizar o diálogo de uma forma permanente. Bom, então as formas preventivas seriam essas, né? Familiar, questão escolar, a questão da atenção básica e tratar precocemente essas pessoas que estão, né, com um sofrimento mental. Não tratar como se fosse uma besteira ou algo assim, então procurar um psicólogo ou um psiquiatra ou atividades de grupo, né, atividades terapêuticas de grupo. De qualquer maneira, procurar construir uma rede de suporte e de acolhimento para essa pessoa, uma rede especializada que vá saber trabalhar e identificar qual seria a abordagem mais adequada para um determinado caso. Como você falou, um detalhe desse, entre vários que foram citados, não significa que uma pessoa está pensando no suicídio, mas são caminhos que podem levar, mesmo que não ao suicídio, a problemas na saúde, problemas na esfera da comunicação, do desenvolvimento e assim por diante. Nayara, que mensagem você dá para os nossos telenautas ficarem de olho nos seus parentes e amigos e em si mesmo? Bom, gente, assim, é claro que é um fator muito complicado, é difícil falar porque é complexo, existe essa dificuldade de identificar, mas muitas pessoas, elas dão sinais, elas tentam dizer como elas se sentem, então acho que tentar construir uma rede mais acolhedora, abrir mais para o diálogo, ouvir como uma pessoa se sente, não menosprezar o sentimento das pessoas, não tratar um sofrimento mental ou um diagnóstico, né, como se fosse uma besteira, como se fosse uma futilidade. Só quem realmente sabe como se sente é a própria pessoa. Então, assim, se você não se sente apto, encaminhe para um profissional, né, você pai ou você mãe, está tendo dificuldade de lidar, não só pai e mãe, mas assim, você familiar que percebe que tem um parente, né, um conhecido que está passando por uma questão assim difícil e que você não consegue mais dar conta, procure um especialista, né? Para as pessoas também que estão pensando sobre isso, idealizando, se sentindo deprimidos, que procure também um especialista, que procure se fortalecer na sua rede de apoio, né? Por mais difícil que pareça, talvez caminhar junto possa diminuir esse peso que é carregar esse peso sozinho, né, da existência. Enfim, no mais, era isso. Queria agradecer o convite. Foi um prazer poder estar aqui, né, falando um pouco sobre esse tema tão complexo, trazer um pouco dessa discussão, né, dessa compreensão, para tentar trazer um pouco de luz sobre esse tema. Muito bem, Nayara. Foi uma honra ter você aqui conosco. Sinta-se convidada para aparecer em outra ocasião e falar sobre outro tema. Obrigado e até a próxima. E o programa de hoje está chegando ao fim. Nossa imensa gratidão a todos vocês que nos acompanham, a equipe da TV Integrativa Global e a psicóloga e psicanalista Nayara Santos, que esteve hoje conosco. Esperamos encontrar vocês no próximo programa, na próxima terça-feira, às 19h30. Até lá!